Eu cumprimento você com a paz do Senhor. E a palavra que eu gostaria que nós meditássemos, ela está no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por João, no capítulo 3, o versículo 16, que ele fala do amor do Pai. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E para entendermos mais sobre essa eternidade que nos aguarda, nós devemos nos ater no reino que não tem aparência, mas que é real. O reino de Deus. O reino de Deus, ele tem uma natureza muito especial e muito complexa. O reino de Deus, ele, apesar de ser espiritual, que ele não tem forma aqui na terra, ele não é aparente, ele também é material, apesar de não ser aparente, de você não ver o templo, um templo com um reinado, um castelo, não. Porque a morada do Senhor, o reino dele, está dentro de cada um de nós, que o aceitamos como Senhor das nossas vidas, como aquele que nos salvou, como aquele que entregou o seu único filho, unigênito, que estava com ele antes que o mundo existisse, para morrer por nós. Ele fez por amor à humanidade. E você entendendo a natureza do reino de Deus, você quer viver esta eternidade com ele. Você entendendo o plano do Pai, o tamanho do amor de Deus, nós estávamos fadados à morte eterna. Nós havíamos perdido a aliança, o vínculo com o nosso Criador, quando Adão pecou. Com a queda de Adão, houve uma separação, um rompimento de uma relação tão íntima de pai e filhos. E essa relação, quando estava destruída pelo homem, o pai continuou com o mesmo propósito, com o mesmo amor, de dar ao homem que, apesar de caído, ele queria dar a vida eterna, como ele planejou, porque nós não nascemos para a morte eterna, mas para a vida eterna, com o nosso autor, com o nosso Criador. E ele não desistiu de você e nem de mim. A misericórdia dele nos alcançou através da entrega do Filho para nos dar a vida eterna, para nos trazer para o caminho certo, o único que nos leva para a vida eterna. E ele, pelo seu infinito amor por você e por mim, por toda a humanidade, ele entregou esse filho. E esse filho vai reinar conosco, porque o Senhor ele cumpriu com o propósito dele de restaurar a aliança entre ele e a humanidade. Ele não se conformou, ele não desistiu de nós. E ele nos deu o seu filho.
E essa vinda de Cristo foi o começo do reinado do Pai. Jesus, por isso que a natureza do reino de Deus, ela é complexa, porque ela é uma natureza infinita, ele é eterno, o reino de Deus, mas é temporal. Se fala de um tempo. A vinda de Cristo foi o início do reino eterno do Pai. A vinda de Cristo foi o início do reinado, que é mais que reino, o reinado do Pai. Então, tem a natureza, o reinado de Deus, tem a natureza temporal, porque houve um início, mas é eterno. Tem a natureza eterna, porque não tem fim. Não tem fim o reino de Deus. O reino de Deus, ele se materializou quando Jesus ressuscitou mortos. Quando Jesus limpou os leprosos, purificou os leprosos, curou os enfermos, restaurou a saúde dos paralíticos, deu a visão aos cegos. Tudo isso foi visto aqui na terra pelo homem. Por isso que o reino de Deus também tem a natureza material. Nós tocamos aquele homem que Jesus colocou na terra, a saliva dele misturou e passou nos olhos daquele homem que era cego e passou a enxergar. Aquele momento foi materializando o reino de Deus, que é espiritual. É o espiritual sendo materializado aqui na terra, pela infinita misericórdia de Deus. Quando ele via aquela pessoa sofrendo com uma enfermidade, ele curava. E ali ele estava materializando o reino de Deus. O reino de Deus é muito perfeito. Ele também, eu gravei aqui, eu escrevi, para não esquecer. Ele é um reino que ele está no presente, mas ao mesmo tempo ele aponta para o futuro. Ele está no presente, hoje, no coração de todo aquele que aceita Jesus Cristo como o Messias, como o Cordeiro prometido, aquele que veio nos reconciliar com o Pai. E aí nós entronizamos Deus em nossas vidas. Permitimos que o Espírito Santo de Deus habite em nós, faça morada em nós. E quando isso acontece, você está vivendo o reino de Deus, mesmo sabendo que ele vai ser completo na volta de Cristo. Quando ele, aqui em Mateus, eu vou fazer essa leitura de Mateus que eu achei muito pertinente. Jesus explica, Mateus 25, do 31 ao 34. Olha o que diz. Jesus explica: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, que é quando ele retornar, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, quer queiram, quer não. Mas todos os reinos desse mundo, eles são finitos, eles acabam, eles são frágeis. Mas o reino de Deus é eterno. E Jesus Cristo, ele vem, ele vai voltar para a sua igreja. E vai acontecer este julgamento das nações. E aí ele disse: e todas as nações serão reunidas diante dele. Todo joelho se dobrará
diante dele e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias, é o Cordeiro Santo. Ele que nos deu a vida de volta, através da morte de cruz. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele separa. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, olhe só que coisa tremenda. Ele aqui, ele revela esse reino, esse lugar que está preparado para a noiva de Cristo, o povo de Deus, ficar eternamente com ele na glória, recebendo dele a vida, o reino de Deus. E aqui, amados, quando ele fala do reino, ainda deixa explicado que o reino de Deus não tem aparência exterior, por isso que ele é inobservável. Você não vê com esse olhozinho que você daqui a pouco você não vai mais tê-lo, porque aqui é só uma capa. Nós temos só uma veste para o nosso espírito. Mas esses olhos, eles não veem. Não é ele não está sentado numa cadeira e você está vendo. Não é assim, é muito mais que isso. O reino de Deus, ele não é observável. Nem tem uma localidade, você não disse é ali o reino de Deus, é em tal país. Não, porque ele está em toda parte. Porque ele está entre nós. Entre aquele que crê nele, que entroniza ele. Então ele é real, mesmo você não tendo um lugar para ele específico. Quando Jesus voltar, toda a terra o verá. Com a velocidade de um relâmpago, todos nós o veremos. Glorificado para levar a sua igreja para as bodas. Então, o reino de Deus, ele é real. Ele é mais real do que aquilo que você pega. Porque tudo que nós pegamos um dia vai acabar. E o reino de Deus é eterno. E ele está dentro de todo aquele que nele crê. Então é um reino atuante. O reino de Deus, ele é um rei. Ele, quando reina em nós, as pessoas percebem que é ele quem reina. Quando você passar por uma pessoa que se diz cristão, mas que você nem percebe que ele é cristão, porque ele não tem uma atitude de cristão, então ele tem uma falta grande. Ele pode ter até desejo de fazer parte do reino de Deus, mas ele não entroniza Deus na vida dele. Ele ainda é senhor da vida dele. Ele ainda quer decidir por ele. Ou ele também limita o poder de Deus. Ele acha que até determinada coisa Deus pode fazer. Mas se ficar difícil demais, aí o pai herói vai e faz. Nós não conseguimos fazer sem ele. Nele nós podemos todas as coisas, mas sem ele nós nada podemos fazer. Somos pobres, cegos e nus sem ele. Não conseguimos nada. Por isso que nós devemos, se nós não atuamos como povo de Deus, se nós somos tímidos para falar de Deus,
Então ele não está entronizado no tímido. Ele está entronizado naquele que se acha tímido, mas que não consegue ficar calado, transborda de Deus, fala do amor do Pai através do perdão. Quando consegue perdoar alguém que machuca muito, aí você está sendo atuante. O reino de Deus está sendo atuante na sua vida, porque você amou, você perdoou, você socorreu o necessitado, você sentiu a dor do outro. Tudo isso é consequência de quem realmente entronizou Deus em sua vida. Onde o reino de Deus é real na sua vida, pelas suas atitudes. Não são as obras que salvam. O que salva é você reconhecer que uma das gotas que Jesus derramou na cruz do seu sangue foi para pagar o preço do seu e do meu pecado. Esta é a salvação, é a convicção de que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que foi prometido no Velho Testamento. Esse é salvo. Agora, o que é salvo? Quando ele permite que Deus seja Senhor de sua vida, quando ele entroniza Deus na sua vida, consequentemente, ele faz boas obras. E nestas boas obras, você vê a pessoa atuando no reino de Deus. Deus reina na vida daquele que age, que atua, que ora, que jejuma, que clama, que visita o enfermo, que socorre o órfão e a viúva. Aquele que não fica julgando o outro, apontando a falha do outro, mas que perdoa, que ama, que tem domínio próprio para não falar mal do próximo, para não julgar. Assim, o reino de Deus está atuante na vida deste homem ou desta mulher. Aquele que acolhe a mensagem da cruz, que renuncia ao seu próprio eu e que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É esse que diz de verdade isso, que vive isso, o reino de Deus está nele. O reino de Deus é aquele que obedece à vontade de Deus e não obedece à vontade da carne, porque a carne é nossa adversária. Ela tenta contra o espírito, ela milita contra o espírito, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aquele que renuncia ao pecado, o reino de Deus está atuante na vida dele. Porque apesar do corpo estar chamando para o pecado, o espírito está falando mais alto. E assim o Senhor reina na vida deste, que renuncia ao pecado, que obedece a Deus. E isso é que é importante você meditar. E aí, no Salmo 15, é muito interessante o que ele diz. Porque quando você pensa assim, peraí, mas o cidadão do céu, eu estou agindo como ele? Esse salmo, ele veio para você fazer uma comparação mesmo. Peraí, eu estou falhando nisso, naquilo, então a gente tem que conferir. Será que eu estou sendo digno de ser o cidadão que vai morar no céu? Será que eu estou agindo como um servo do Senhor? Como alguém que vai alegrar o Espírito Santo de Deus? Ou será que eu estou fraquejando nisso? Será que o mundo está falando mais alto? Cuidado com as vozes do mundo. O mundo tenta contra você. O sistema do mundo é outro grande inimigo do homem. Ele te convence de que você tem que andar conforme as regras do mundo. Senão, você não vai ser aceito. Então, com essa mentira,
que você precisa obedecer ao mundo, aí você vai para o inferno. Aí a pessoa diz, mas inferno? Será que existe inferno? Existe. Se você estudar a palavra de Deus, você vai entender que Jesus Cristo é a verdade. E ele fala o que vai acontecer com os bodes. O que vai acontecer com aqueles que o Senhor diz: tive fome, você não me deu de comer. Tive sede, você não me deu de beber. Estive preso, enfermo, você não foi me visitar. Então, muitas vezes a pessoa pensa que porque está fazendo em conformidade com uns padrões muito rasos de algumas igrejas, onde é muito simples, você obedece ao Deus da carne e você vai de acordo com o mundo. Quando você menos espera, o mundo já convenceu você de que basta ser raso. E aí você pensa que no momento do julgamento do Senhor, você vai passar desapercebido. Aquilo que você fez, que você sabe que desagrada a Deus, você diz, não, mas todo mundo fazia. Então aquilo já era uma coisa comum. Mas no padrão de Deus, não existe isso. Ele é o mesmo de ontem, é hoje e será amanhã e eternamente. O mesmo padrão. Ele não muda. O mundo muda. E o mundo engana você, dizendo que não tem problema, que nem existe inferno, mas existe. E quando você conhecer a verdade das Escrituras Sagradas, você vai poder escolher. Porque Deus não quer que você seja obrigado a ir para o céu. Deus só está dizendo para você que Ele, através do sangue do Filho dele, fez uma morada para você na eternidade com Ele, gozando da alegria eterna com Ele. E Satanás está tentando enganar você para você ir para o engano, para a morte eterna. Então, esse lago de fogo ardente, esse sofrimento, ranger de dentes, cheiro horrível de enxofre, existe. Porque Jesus falou, e Jesus é verdadeiro. É uma das características dele. Ele se apresentou como caminho, o único caminho, o caminho, a verdade e a vida. E ele ainda esclareceu que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então é muito claro, não tem engano. E saiba que todos esses reinos desse mundo, eles serão destruídos. Eles são perecíveis. Mas o reino de Deus é eterno. Ele teve um começo com Cristo, com a vinda de Cristo, e ele vai ter o complemento, o completo dele, a plenitude do reino de Deus, quando ele resgatar a sua igreja para si, e será um reino eterno. Esse reinado eterno do Pai tem um lugar para você lá. Não deixe vazio. Não se engane com o mundo. O reinado de Deus é uma realidade na vida do cristão. Então, na vida daquele que escolheu obedecer a Deus, que acolheu a mensagem da cruz, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que entendeu que só tem um caminho, o único, tem que passar pela cruz. Tem que reconhecer Cristo como o Messias, o prometido pelo Pai, o prometido, os profetas falaram tanto dele, principalmente o profeta Isaías. Ele falou muito, muito da vinda de Cristo.
vamos entronizar o nosso Deus. Entronizar. Devemos viver de forma digna de cidadãos do reino do céu, que é eterno. Vamos meditar na grandeza de Deus, na mensagem da cruz e na certeza que há um reino preparado para todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Que aquele sangue que foi derramado na cruz foi para nos purificar e nos reconciliar com o Pai. Para que não errássemos o caminho. Temos que passar pela cruz e entender que o Senhor reina. Ele já reina nos nossos corações, no coração de todo aquele que nele crê. Ele diz: todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. E esta vida eterna é no reinado do Pai, onde o Filho será coroado. Ele será entronizado. E esse reino eterno, nós fazemos parte desse reino. Ele já reina em nós. Ele já reina em nós. Ele já é Senhor de nossas vidas. Ele já deu sentido à nossa vida. Ele já faz morada em nós. E nós devemos ser atuantes nesse reinado de Deus. Atuantes, úteis no plano de salvação. O Senhor quer alcançar vidas e Jesus Cristo deu a orientação: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, existem ainda muitos povos que não conhecem a verdade de Cristo e que essas pessoas precisam que nós venhamos a atuar no reino de Deus, obedecendo o ide, fazendo a vontade de Deus e salvando, pescando almas para Cristo, porque o único caminho da vida é através dele. O caminho foi aberto. Jesus foi pregado na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E enquanto os judeus pensavam num reinado político, numa conquista de poderes políticos, foi aí onde houve toda a perseguição a Cristo. Porque eles esperavam um Messias com uma coroa, reinando sobre todos ali, todas as outras nações. Mas o reino de Deus é muito mais que nações. Ele vai no coração de cada um que nele crê. E aí ele reina. E aí ele faz morada. E aí mesmo neste mundo tenebroso, você tem sabor, você sente o sabor da vida, você entende por que está aqui. Você valoriza o viver, porque viver em Cristo é verdadeiramente viver. Até aqui.